Educar dói, mas não educar destrói. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de vidas destruídas, famílias devastadas e crimes que começaram com pequenas falhas na formação do caráter. Hoje, vamos falar sobre algo que pouca gente tem coragem de dizer. Muitos dos grandes problemas da sociedade começaram na infância, quando a criança não aprendeu a lidar com os limites, frustrações e responsabilidades. Toda criança nasce boa ou ela precisa ser educada para se transformar num adulto funcional. A psicologia do desenvolvimento mostra algo muito claro. O ser humano não nasce pronto para viver em sociedade. Ele pratica autoconhecimento, responsabilidade e controle são situações, são coisas significantes para transformar um menino em um homem, uma criança em um adulto. E quem é que ensina isso? Os pais, educadores e cuidadores estão responsáveis por esta sintonia. Mas será que eles estão cumprindo seus papéis? A psicanálise, ela explica que a criança precisa passar por um processo fundamental, a internalização de limites. Freud chamava isso de formação do superego. O superego é aquilo que permite ao adulto dizer para si mesmo: isso está certo, isso está errado, isso machuca o outro. Ele coloca limites e mostra o que pode ou não ser feito em sociedade. Mas essa estrutura não nasce pronta. Ela é construída através de orientação, frustração, correção e limites. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott chamava isso de frustração necessária. Porque quando a criança aprende que nem tudo acontece quando ela quer, quando ela pede ou quando ela chora, ela começa a desenvolver uma coisa essencial dentro dela, o autocontrole. Sem isso, o que surge é um adulto emocionalmente infantilizado. O cérebro humano possui uma região chamada córtex frontal. Essa área é responsável por controlar o impulso, tomar decisões e prever consequências. E também de regular as nossas emoções. Só que essa área, ela termina de amadurecer, fica totalmente pronta por volta dos 25 anos de idade. Ou seja, durante toda a infância e a adolescência, a criança precisa e o adolescente precisa de um adulto regulando o seu comportamento, já que o seu córtex frontal ainda não está totalmente ativado para fazer esse trabalho. Quando esse limite não existe e a impulsividade cresce, o adulto aparece e lhe mostra os limites. Ultimamente, nas redes, nós temos visto e vivido, algumas pessoas, infelizmente, têm vivido, e nós temos visto, alguns casos que beiram a criminalidade, mas que mostram o efeito da falta de limites imposto na infância. Não é para julgar que nós vamos colocar alguns desses casos, mas para entender o que acontece quando o controle emocional falha ou quando a pessoa não sabe lidar muito bem com este controle, não sabe lidar com suas emoções. Não faz muito tempo, ainda esse ano, todos nós ouvimos falar no caso conhecido como caso Orelha, onde adolescentes espancaram um cachorro comunitário indefeso até a morte. Isso revela algo que a criminologia estuda há décadas. Uma crueldade contra animais. E essa crueldade contra os animais é um dos primeiros alertas do comportamento sobre a violência. Porque nesse comportamento de agir contra animais indefesos, mostra já a desumanização do outro. Ou seja, a coisificação daquele que nos parece menos do que nós ou nada perto de nós. Ao ponto de que, para se divertir, nós precisamos usar uma outra vida para nos trazer esse divertimento. E o pior, a dor
deste outro é que nos traz divertimento. A desumanização, ou, como eu gosto de falar, a coisificação do outro, é uma prova de que, sem limites, as pessoas passam a agir de forma cruel e até animalesca. Animalesca é até uma palavra que não deveria ser usada, porque nós nunca vimos na natureza animais matarem ou ferirem por divertimento. É claro que, neste caso, pode haver outras situações embutidas, outras doenças embutidas. Eu não conheço esses rapazes, eu não conheço essas crianças, mas a prova de que a desumanização está ali presente e que é uma falha da educação infantil é que os pais ainda tentaram proteger esses filhos, mesmo diante de uma situação tão medonha. Outro caso que nos entristece demais falar, um caso de violência, de brutalidade, é o caso Tainara. No final do ano passado, podemos assistir, estarrecidos, que uma discussão entre ex-ficante terminou numa morte brutal. Tainara, ela foi atropelada e arrastada por uma avenida de São Paulo, conhecida como Marginal Tietê. E nós vemos que esse tipo de violência, ele nasce de algo que a psicologia chama de narcisismo ferido. A pessoa, ela não suporta a rejeição, frustração, ela perde totalmente o controle e reage com agressividade. Hoje, é comum, e esse comum é muito triste de dizer, homens em finais de relacionamento tratarem as suas companheiras e ex-companheiros desta forma. Se não for meu, não será de mais ninguém. Eu posso dar fim na sua história porque eu não faço mais parte dela. E mais uma vez aí, nós vemos a coisificação acontecendo. Sem freios. Esse tipo de pessoa narcisista ferida, ela não domina suas emoções e reage de forma tão estrondosa que chega ao ponto de destruir aquilo que nós temos de mais importante, de mais rico, que é a nossa própria vida. O homem acaba se sentindo mais forte, ele acredita nas possibilidades de controlar tudo e todos. E mais uma vez, nós estamos vendo que talvez, e muito provavelmente, se este homem em criança tivesse tido mais limites, tivesse passado por mais situações onde ele fosse frustrado, ele aprenderia a lidar com isso. E aprendendo a lidar com isso, mesmo que insatisfeito, ele permaneceria neste relacionamento ou neste fim de relacionamento, passando pelo seu luto naturalmente e pela sua dor, sem ter que precisar destruir aquilo que um dia foi motivo de alegria e felicidade. Um terceiro caso que não foge da regra que nós mostramos e que aconteceu aqui no Brasil há pouquíssimo tempo é o caso que ficou conhecido pelas redes sociais como o caso Pedro Turra. Pedro, um rapaz de 19 anos, já no final de sua adolescência, em uma briga banal entre jovens, culmina na agressão tão violenta que leva à morte de um adolescente. Uma situação trivial que poderia ter acabado com xingos, com ofensas, se transforma numa situação de impulso e de grande violência que leva à vida de um jovem de 16 anos. Para que eu estou usando esses 3 exemplos? Quando nós analisamos esse crime, nós vemos aqui um padrão psicológico muito claro. Baixa tolerância à frustração, ego frágil, impulsividade emocional, dificuldade de empatia e falha na internalização de limites. Em outras palavras, esses adultos ou jovens adultos que não aprenderam na infância a lidar com seus próprios impulsos, hoje agem explodindo as suas dores nos outros e, infelizmente, fazendo vítima. Hoje, na educação infantil, existe uma ideia muito perigosa.
A ideia de que amar uma criança significa não frustrá-la. Mas a psicologia mostra exatamente o contrário. Crianças que cresceram sem limites apresentam mais ansiedade, mais impulsividade, mais dificuldade de lidar com críticas e dificuldade de convivência social. Porque no mundo real, nós temos regras, limites, frustrações. E a criança que não aprende em casa a lidar com essas regras, limites e frustrações, ela aprende da forma mais dolorosa possível, quando adulto que tem que se lidar com isso. Ou, pior, elas acreditam que a rua, o mundo, é a extensão da sua casa. E elas não sabem, não querem e não lidam bem com nenhuma dessas regras sociais, efetivamente sociais. Normas de boa convivência, que fazem com que todo mundo fique bem, ainda que se frustrando, ainda que não seja da forma sonhada, da forma idealizada. Então, eu quero deixar aqui um conselho muito sério para os pais, educadores e cuidadores. Educar dói. Educar não é agradar. Educar não é evitar o choro. Educar não é ceder sempre. Educar não é manter uma criança quieta. Educar é preparar esta criança para se transformar num ser humano viável. A realidade da vida é muito mais dura. E ela, com certeza, de acordo com cada momento da vida, ela vai contra as suas idealizações. Ou seja, na escola você vai ter que estudar, querendo ou não, doente ou não, cansado ou não. No serviço você vai ter que trabalhar seguindo essas mesmas regras. Nos relacionamentos você vai ter que ceder. Nem todos vão pensar igual a você. Nem todos vão querer o mesmo que você quer. Então, às vezes, educar significa sim frustrar. E muito mais que isso, dizer não é importante, corrigir é importante, sustentar limites é importante. E é claro que haverá da parte que está sendo educada, frustrada, orientada e limitada a contrariedade. Mas essa contrariedade vai formando caos emocionais e preparando essa pessoa para a vida futura. Eu sei, isso pode e vai gerar desconforto no momento. Para os educadores e para os pais, repetir e repetir esta forma de agir vai fazer você se sentir mal e fazer você achar que seu filho não vai te amar. Não importa. Não importa se seu filho disser hoje para você que ele não te ama porque você sustentou algum limite. Mas ele irá te amar muito quando ele for um ser humano viável e que souber lidar com todas as frustrações que tem por vir na vida. Com todo esse desconforto. Mas esse é o processo que constrói algo fundamental para o bom viver de um ser humano, o caráter. Então lembre-se disso. Uma criança sem limites pode até parecer hoje uma criança feliz, mas um adulto sem limites pode destruir a sua própria vida e o pior, a vida de outras pessoas. Por isso, a frase que abre esse vídeo é tão verdadeira. Educar dói, mas não educar destrói. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha, porque talvez alguém precise ouvir isso antes que seja tarde demais. E se você quer entender mais sobre a mente, comportamento, desenvolvimento humano, aqui nós falamos sobre tudo aquilo que forma o ser humano por dentro e que transforma a vida de todos por fora. Você já ouviu alguém dizer que educar dói? A formação do caráter humano e o impacto da educação infantil constrói uma sociedade harmônica, saudável e feliz. A psicologia, a psicanálise e a neurociência mostram que as crianças precisam aprender algo fundamental para se transformarem em adultos saudáveis. Lidar com frustrações, desenvolver empatia e controlar impulsos, além de respeitar limites. Se você pensa como eu e você acredita nisso, eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo até aqui. E peço que acione o sininho para que novas notificações cheguem até você. E nós continuemos, através da educação e do conhecimento, educando-nos uns aos outros sempre. Um abraço e até a próxima.